Os bastidores sobrenaturais de A Viagem. Dizem que a arte imita a vida, mas o que acontece quando ela retrata a vida após a morte? Este é a bênção do Senhor. Bem-vindo ao céu! A novela A Viagem não foi apenas um sucesso de audiência. Foi um fenômeno cultural, um portal que se abriu em milhões de lares, trazendo à tona discussões sobre espiritismo, vida após a morte e a comunicação entre o terreno e o etéreo. Mas o que aconteceu por trás das câmeras é o que deixou muita gente de cabelo em pé. E chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinho e ficava apitando. Quarto 1, quarto 2, caía coisa na sala. Os atores e a equipe que davam vida a espíritos e médiuns na ficção começaram a perceber que não estavam sozinhos nos estúdios e nem mesmo em suas próprias casas. A gente pode estar vivo num plano, pode ir para outros planos, a gente pode estar mais do que morto, porque... Eu sou Fabiana Escaco e hoje vamos conhecer os bastidores sobrenaturais de A Viagem. As novelas na história da televisão brasileira conseguiram unir com tanta força a arte da ficção e as crenças espirituais como A Viagem, exibida em 1994 pela TV Globo. Para entender a energia que envolveu a produção, precisamos primeiro entender a sua essência. A trama, baseada na obra de Ivani Ribeiro, que por sua vez se inspirou nos ensinamentos de Allan Kardec, narrava a história de Alexandre, um homem que, após tirar a própria vida na prisão, se recusa a aceitar seu destino. Preso em um plano espiritual de sofrimento, conhecido no espiritismo como umbral, ele passa a obsidiar e atormentar todos que, em sua visão, o prejudicaram em vida. O diretor Wolf Maia sabia que estava lidando com um material sensível e poderoso. Fui chamado num centro lá de espíritas, e falaram: olha, você tem uma missão muito grande na vida. Eu falei: é mesmo? Que bom. Ele falou: e agora? Eu falei: ótimo, o que eu tenho que fazer? Me diga qual a missão. Não, você vai ser chamado, você sabe o que é. Entre relatos de aparições, sincronias improváveis e até fenômenos físicos dentro do estúdio, os bastidores dessa produção acabaram ganhando quase a mesma aura sobrenatural da própria história que se desenrolava na televisão. De alguma maneira, o tema da novela, como eram retratadas as coisas, influenciava a vibe, o clima do camarim, ou o bastidor, ou era só mais uma novela? Não, tinha uma energia ali diferenciada. Tinha sim. Um dos episódios mais lembrados aconteceu durante a gravação de uma das cenas mais fortes da novela, a cremação do personagem Alexandre, representando não apenas a despedida do personagem, mas também a abertura para sua jornada espiritual. E foi exatamente nesse momento que algo aconteceu. Você já ouviu falar sobre o acontecimento misterioso durante as gravações da novela A Viagem? É uma história que até hoje emociona quem estava presente. Na cena da cremação do personagem Alexandre, algo inexplicável aconteceu. Uma linda borboleta amarela entrou no estúdio, interrompendo as filmagens. Mas não foi uma simples invasão. Ela pousou delicadamente sobre o caixão cenográfico e depois voou em círculos ao redor de Cristiane Torloni. O momento tocou profundamente a todos, especialmente porque Cristiane havia perdido seu filho num acidente de carro 3 anos antes. A borboleta parecia ter escolhido justamente ela, como se trouxesse uma mensagem do além. Você sabia que no espiritismo a borboleta simboliza a transformação da alma e a libertação do espírito? Foi como se o universo conspirasse para transformar aquela simples gravação em um momento sagrado de conexão. Esta história nos faz refletir sobre os mistérios da vida e como às vezes a realidade supera a ficção. Até hoje, a lembrança dessa borboleta permanece viva nos relatos de quem participou da novela. Se no estúdio já havia sinais estranhos, fora dele as experiências não eram menos inquietantes. Cristiane Torloni, que dava vida à heroína Dinah, relatou acontecimentos misteriosos em seu próprio apartamento durante o período de gravações. Na época, a atriz morava sozinha em um imóvel antigo
E logo começou a perceber que havia algo de incomum no local. Quando a gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente num apartamento que era um apartamento daqueles antigos que tinham... Sabe quando nos quartos tinham aquelas botõezinhos que você apertava e na cozinha baixava onde que estava chamando? E chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinha e ficava apitando. Quarto 1, quarto 2, caía coisa na sala. Eu nunca fui uma pessoa assim impressionável, sabe? Na casa da minha avó, era uma casa antiga, eu não tinha medo de ficar sozinha, não achar tem um espírito. Nunca fui, nem sou assustado. Mas não te deixavam dormir? Não me deixava dormir. Aí um dia eu liguei pro Wolf, que é de uma família espírita muito tradicional de Goiás. Eu falei, Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho? Porque eu acredito nessas coisas. Quando você vai lidar com coisas que são reais mesmo, você tem que, sabe, fazer uma mentalização. Ou quando você faz personagens, pessoas que existiram, como eu já fiz alguns, eu me concentro nisso, eu sinto que é uma homenagem. De algum jeito eu sinto que eu fui escolhida para fazer aquele trabalho. Eu falei, precisa fazer alguma coisa, eu tô tão cansada, cara. Chega na hora de dormir, a casa vira um... Mas o que? Quadro caía, essas caía coisas? coisa e tal, e aquilo começou a me incomodar, mais do que assustar. Sei. Eu falei, precisa fazer alguma coisa. E aí, o que foi feito? Aí eles fizeram um encontro lá numa casa casa dos espíritos, né, pra variar, né? E eu fiquei quietinho em casa, eles oraram lá, eu me concentrei e parou. Esse detalhe talvez explique parte da entrega da atriz em sua personagem. Diná, afinal, era retratada como uma mulher que, mesmo após a morte, não desistia de proteger aqueles que amava, movida por uma força espiritual intensa. Talvez o ambiente carregado do apartamento tenha funcionado como combustível involuntário para essa interpretação tão marcante. Quem diz que a gente está viva? Quer dizer, isso é um conceito. Lógico. A gente pode estar vivo num plano, pode ir para outros planos, a gente pode estar mais do que morto, porque Claro. ter o corpo físico ainda, o corpo espiritual, isso é um conceito da nossa cultura. Ver que em Marte a gente está morto. Outro fenômeno curioso nos bastidores foi a sintonia quase telepática entre Cristiane Torlone e Lucinha Lins. Na novela, as duas interpretavam as irmãs Diná e Estela, personagens que compartilhavam não apenas laços de sangue, mas também uma ligação espiritual profunda. Eu nunca mais vou ver de nada. Você não percebe, eu sei. Meu Deus do céu. Você não percebe, meu Deus. Ela não morreu. Cristiane Torlone começou a receber cartas de fãs. Muitas dessas cartas eram mensagens de gratidão e encorajamento, mas algumas chamaram ainda mais atenção. E aí eu não tinha tempo de ler as cartas, porque daí chegava, a novela era uma coisa impressionante. E aí quando chegou mais ou menos no meio pro final, que a vida, eu só estava entre o céu e o inferno e a terra, mas ficou mais calma, eu comecei a abrir as cartas. A maioria eram cartas psicografadas, dizendo, se acalma, tá tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas. E aí você respondia? Não, eu orava. Porque essa é a nossa ferramenta, né? Outra atriz que sentiu diretamente a força de sua personagem foi Laura Cardoso, que interpretava Dona Guiomar. Na trama, Guiomar era uma mulher atormentada pelas manifestações espirituais de Alexandre. Sua interpretação intensa, marcada por expressões de medo e desespero, acabou transcendendo a tela. Você já ouviu falar da novela que assustou 2 países ao mesmo tempo? Em 1994, A Viagem não era apenas mais uma novela brasileira. Ela se tornou um fenômeno que ultrapassou as fronteiras da ficção. A história tinha de tudo: espiritismo, drama e o famoso Vale dos Suicidas. Mas foi uma personagem em especial que roubou a cena pelos motivos mais inesperados. Laura Cardoso, interpretando a doce Guiomar, se transformava completamente quando possuída pelo espírito vingativo de Alexandre. E sabe o que aconteceu? As crianças ficaram literalmente apavoradas. Não só no Brasil, mas principalmente em Portugal.
onde a situação ficou tão séria que até especialistas em saúde mental infantil precisaram intervir. Imagina só, pequenos telespectadores desenvolvendo medo do escuro e pavor de dormir sozinhos. A atuação foi tão convincente que muitas crianças passaram a ver a Laura Cardoso como um verdadeiro fantasma. O caso foi tão impactante que as autoridades portuguesas chegaram a considerar tirar novelas espíritas do horário nobre. É incrível como uma interpretação brilhante pode ultrapassar as barreiras da ficção, não é mesmo? Entre todos os atores, talvez ninguém tenha sentido tanto o peso da trama quanto Guilherme Fontes. Fujam de mim quando eu sair daqui. Vou pegar os dois, mesmo depois de morto. Na pele de Alexandre, ele representava a escuridão, um jovem dominado por impulsos destrutivos, incapaz de se libertar de sua própria raiva, condenado a vagar como espírito obsessor. Sua interpretação era tão marcante que acabou gerando consequências até em sua vida pessoal. Certa vez, o ator contou que pegou o metrô vestido de preto. Ao ser reconhecido, percebeu a reação assustada de alguns passageiros. Muitos olhavam como se fosse uma verdadeira assombração, incapazes de separar a figura do personagem da pessoa real. Você não aproveitava pra sacanear, não? Porque, pô, eu no seu lugar, se eu faço um papel de Alexandre, eu saio de preto na rua à noite assustando os outros. Não, eu fiz algumas provocações. Você fez, né? Peguei um metrô... De preto? De preto, radical. Eu ia de cabeça baixa, ninguém fala comigo. Aí eu entro no metrô, aquele metrô cheio. Ah, isso é as legal. pessoas me olham só, levanta a carinha olhando assim. Esse episódio demonstra como A Viagem não era apenas uma novela para o público. Era uma experiência coletiva de catarse, que mexia com emoções profundas e despertava medos enraizados. Então tinha o núcleo da espiritualidade, aquilo mexia muito com as pessoas, mexia demais com as pessoas, né? Dos encontros feitos, das mesas brancas, até... Como é que era o processo? Vocês fizeram um estudo sobre isso? Sim, nós tínhamos médiums lá, e para te falar, a grandeza de Claudinho Cavalcante, que tá lá no céu, ele fazia o personagem de uma forma magistral, sendo ele um cara sem nenhum credo. E arrepiei inteiro aqui agora, ó. Sendo ele um agnóstico, sem nenhum credo, mas com um respeito gigantesco. Uma vez um dos médiuns disse, nós respeitamos, ele pode escolher não ter nenhuma religião pré-concebida, mas ele dialoga com os irmãos de luz direto, e eu me arrepiava lá também. Então assim, antes tinha que ter um respeito, tinha que pedir uma permissão, então os médiuns ficavam lá. Aquela mesa, aquela cena da mesa, tinha médiums mesmo de verdade? Tinha. Né? Sempre um ou dois. Que legal. E os textos que vinham, eles sempre aprovavam ou pediam, sugeriam talvez um outro similar. Mas a Solange, a equipe de pesquisa da Solange era sempre muito primorosa nesse aspecto. Trabalho sério, né? Muito sério, muito sério. Você vai boa, mexer com coisas, tanto na trama do Alexandre, do Guilherme Fontes, que é uma... Da Laura Cardoso. Né? Uma trama que fala de obsessão e tudo, enfim, quanto também na outra parte das orações, das preces, das... Eu acho muito bonito ver isso, porque você acaba até as pessoas que estão interpretando acabam mudando, tendo uma visão e um respeito diferente quando esse trabalho é feito. Hoje em dia as pessoas têm muito mais fé, muito mais abertas, e isso é tão incrível, né? Quando você fala de uma história que a pessoa tem esse respeito, é maravilhoso, né? Recentemente, Breno Moroni, outro ator que era cético antes de ser escalado para A Viagem, revelou detalhes surpreendentes dos tempos de gravação, enquanto interpretava o papel do enigmático mascarado Adonai. Na época, sua identidade era mantida em absoluto sigilo, aumentando ainda mais a aura de mistério sobre a personagem. Em entrevista ao jornal Media Max, o ator revelou que sentia uma espécie de incorporação ao atuar como Adonai, comparando a experiência a um transe mediúnico. Segundo ele, interpretar o Adonai foi algo que mudou seus conceitos e sua crença na vida após a morte. Era como se eu não estivesse no controle de minhas ações durante as gravações. É como se alguém estivesse fazendo aquilo por mim,
Até hoje, quando vejo as cenas, parece que estou assistindo pela primeira vez. O ator acredita que o ambiente nos bastidores e a proposta espiritualista da novela, de alguma forma, o fizeram desenvolver um dom que ele desconhecia ter. Até hoje, décadas após sua exibição, A Viagem continua sendo lembrada como uma novela atemporal, que ousou tratar de um tema cercado de tabus. E os bastidores, repletos de fenômenos e coincidências, apenas reforçam a sensação de que aquela produção estava, de fato, sob uma influência muito maior. Para muitos, A Viagem não foi apenas